Eu sou a professora Angela Tillman e vim aqui para trazer algumas dicas para vocês sobre alguns conteúdos de química. A ideia é ajudar vocês a compreender aqueles conceitos básicos, mas que dificilmente a gente entende e que às vezes demora um pouquinho para compreender. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bem recorrente que aparece muito em questões de vestibular, que é o balanceamento utilizando o método da oxirredução. Na verdade, para fazer o balanceamento de equações, nós podemos usar 3 métodos diferentes. Podemos trabalhar com balanceamento por tentativas, que é o mais simples e básico que existe, pelo método da oxirredução e também por expressões algébricas, que é o método matemático. Na verdade, o método da oxirredução, ele parece complexo, mas para algumas equações específicas. Mas na verdade, para as equações que sofrem oxidação e redução, este método se torna muito útil. Se nós fôssemos aplicar o método das tentativas nessa equação, seria mais complicado porque alguns elementos se repetem em mais de uma fórmula. O método das tentativas é mais simples de se fazer quando o elemento aparece em uma ou no máximo 2 fórmulas na equação. Aqui nós podemos observar que no produto da equação o oxigênio aparece nas 3 substâncias do produto. E isso atrapalha o método das tentativas. Por isso, o método da oxirredução vem facilitar esse processo, tá? Para isso, a gente tem alguns passos para serem seguidos. Eu coloquei aqui os passos básicos de forma bem simples para que a gente não esqueça quais os passos para serem seguidos. O primeiro passo é calcular o NOx. Então, nós temos que conhecer o NOx de todos os elementos que participam desta equação. Por exemplo, hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio menos 2. Lembrando que esse valor de NOx é individual e nós precisamos multiplicar pelo número de átomos da fórmula. Então, no total, nós temos mais 1 do hidrogênio e menos 6 do oxigênio. Logo, o NOx do nitrogênio vai ser mais 5, porque a soma dos NOx de todos os elementos é igual a 0. Essa aqui é uma fórmula mais simples, então, mais 1 do hidrogênio, menos 2 do enxofre. Multiplicando o NOx do hidrogênio por 2, nós temos mais 2, que com menos 2 fica igual a 0. Aqui, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Multiplicando, nós temos um total de mais 2 para o hidrogênio, menos 8 para o oxigênio. Portanto, o NOx do enxofre, o valor que falta para que a soma seja igual a 0, é igual a mais 6. Nesse caso, o oxigênio vale menos 2, logo o nitrogênio vai valer mais 2. E na fórmula da água, regra básica, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Agora que nós identificamos o NOx de todos os elementos, nós vamos para a segunda etapa, que é identificar os elementos que mudaram o valor do NOx, que obtiveram variação nesse valor do NOx. Por exemplo, hidrogênio manteve o mesmo número em todas as fórmulas, mas o nitrogênio passou de mais 5 para mais 2. O que aconteceu com o NOx do nitrogênio? O NOx reduziu, então quer dizer que o nitrogênio sofreu uma redução. E o outro elemento que nós temos que identificar que mudou o NOx, quem vai ser? Oxigênio mantém menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2, mas o enxofre menos 2 e mais 6. O que a gente observa? Que o valor do NOx aumentou, então houve uma oxidação. Dessa forma, nós percebemos que houve um elemento que sofreu redução e um elemento que sofreu oxidação. Isso é um princípio básico para a gente ter certeza de que a equação está sendo feita da forma correta. Apenas um elemento vai sofrer oxidação e uma redução. Se você calcular os valores de NOx e perceber que mais de um elemento teve variação, então confira os valores do NOx, porque é possível que algum deles esteja errado. Bom, passamos a segunda fase, vamos para a terceira etapa. Agora a gente vai calcular o delta NOx, o valor de variação,
que é identificar quantas unidades ocorreram na mudança do NOx. Por exemplo, o nitrogênio foi de mais 5 para mais 2, quer dizer que reduziu 3 unidades. Não importa se para mais ou para menos, a gente só precisa saber a quantidade de unidades que aumentaram ou diminuíram. Neste caso foram 3 unidades, no caso do enxofre, de menos 2 para mais 6, nós tivemos uma variação de 8 unidades. Depois que encontramos o delta NOx, nós vamos para o quarto passo, que é multiplicar esse valor de delta NOx pelos índices dos elementos que nós estamos trabalhando. No caso do nitrogênio, aqui ele tem índice 1, lembrando que o índice é a quantidade de átomos presente na fórmula, e aqui o índice também é 1. Então, né, nesse caso, nós multiplicaremos o 3, que é o valor do delta NOx, por 1, igual a 3. Se uma das fórmulas tivesse um índice diferente da outra, nós usaríamos o índice maior. Para o enxofre, também temos índice 1 no H2S e índice 1 no H2SO4. Usando o maior valor de índice que nós temos, é o número 1, então multiplicamos o delta NOx por 1. 8 vezes 1 igual a 8. Estes valores encontrados são os que vão nos dar agora o princípio do balanceamento. Com os valores que nós encontramos agora, nós vamos usar estes valores como coeficientes da nossa equação para começar o balanceamento, que é o nosso próximo passo. Usar os valores encontrados como coeficientes. Lembrando que esses coeficientes devem estar de forma invertida. Então, eu vou precisar, o 8, ele veio de quem? Do NOx do enxofre. Então, ele vai ir para a frente do nitrogênio, para cá. O 3 veio do nitrogênio, então ele vai para a frente do elemento enxofre. A gente troca esses índices, invertendo eles nas formas. Agora que nós temos os dois primeiros índices, nós podemos seguir o balanceamento da equação, encontrando os índices para as outras substâncias pelo método das tentativas. Então, a gente ainda utiliza o método das tentativas, mas esses coeficientes iniciais vão nos facilitar o processo, impedindo que a tentativa e erro se repita por muitas vezes, como aconteceria se nós não tivéssemos calculado o NOx inicialmente. Então, para finalizar agora o balanceamento dessa equação, nós vamos seguir o método das tentativas, seguindo a sequência padrão, né? Começando pelos metais, que neste caso não temos, depois ametais, então podemos começar pelo nitrogênio. Temos 8 átomos de nitrogênio no reagente, temos que ter 8 no produto. Enxofre, temos 3 átomos de enxofre no reagente, então temos que ter também 3 no produto. Agora para os átomos de hidrogênio. Lembrando que nós temos que balancear todos os átomos que estão no reagente em relação a todos os átomos que estão no produto. O que define o paralelo é o termo da equação, o antes e o depois. Então, os átomos de hidrogênio que nós temos no reagente são 8 mais 6. Nós temos um total de 14 átomos. No produto, nós já temos 6 átomos nesta fórmula aqui, então faltam 8 átomos para a fórmula da água. Como na fórmula da água tem 2 átomos de hidrogênio para cada molécula, então o nosso coeficiente aqui vai ser 4, porque ao multiplicar o 4 pelo índice 2, nós temos 8 átomos de hidrogênio. E agora, a princípio, nós já temos todos os coeficientes necessários, mas vamos conferir os oxigênios para ter certeza. 3 vezes 8, 24 átomos de oxigênio no reagente. No produto, nós temos 3 vezes 4, 12. 12 mais 8, 20. E 20 mais 4, 24.
exatamente a mesma quantidade de átomos de oxigênio no reagente e no produto. Então agora a nossa equação já está totalmente balanceada. 8 mols de HNO3 mais 3 mols de H2S no reagente, 3 mols de H2SO4, 8 mols de NO e 4 mols de H2O no produto. Desta forma, a gente conclui então o balanceamento por oxirredução. Obrigada pela atenção de vocês. Vão postando aí as dúvidas para que a gente possa ter temas para os próximos vídeos e espero que vocês tenham gostado. Obrigada!